Começa agora, Imersão da Positividade, um debate do eu interior. Eu não sei se eu consegui responder para você a pergunta. Sim. Essa ansiedade gerada por incertezas. Incertezas a gente não sabe, né? Para que sofrer por antecipação, né? A gente acaba sofrendo muito por antecipação. Olha, Como agricultor, eu sei disso, porque a gente sofre, né? Por esse clima, a gente mexe com uma coisa que não foge do nosso alcance, né? Por isso até que eu me aproximei dos estoicos, eu li alguma coisa de Marco Aurélio, porque eles falam isso, né? O que não te pertence, para que você vai sofrer com isso, né? Não adianta, né? Ao sair daqui, o que nós vamos levar daqui, né? Nós vamos levar aprendizagens, curas e libertações de prisões mentais. Mais nada, as 3 principais moedas. Mas olha, se você caiu na agricultura, no teu caso, também, além de outros papéis que você tem, papéis profissionais, tem um propósito. Sim. Você se desenvolver na paciência e na tolerância. Então, olha, faz parte do jogo, mas você tem lá o seu plano B, plano C. Se nada der certo, ocorrer um tufão, enfim, uma geada, aquela coisa toda. Tem que ter o plano B, tem que C, ter. D. Exatamente. Até o final do alfabeto, por que não? Principalmente na agricultura. E na perseverança. Uma fábrica ao céu aberto, eu costumo dizer, né? É isso aí. A gente fabrica ao céu aberto, não adianta. É verdade. A gente depende de uma coisa que não está em nossas mãos, né? É verdade. Então aí, como lidar com isso? É ser amigo do passado, do presente e do futuro. Agora, tem algumas fixações mentais. Eu, por exemplo, eu trabalho numa área que tem ali, por volta, eu estimo 4.000 profissionais ali ao meu redor, em prédios ao redor, com metas quase impossíveis, porque geralmente as empresas têm lá a sua meta normal, tem a meta inferior, a meta normal e a meta impossível. Geralmente as empresas que estão crescendo e que precisam crescer para sobreviver, que não é fácil, porque a competição, ela mexe com tudo, né? E ali, se eu vacilar, eles me contaminam. Eles me contaminam mesmo. Então eu aprendi a me imunizar. Uma vez por hora eu faço uma oração, elevo a minha frequência. E quando eu percebo uma fixação mental, aquele pim, pim, sabe aquelas ideias que ficam repetindo, tipo spam na sua mente, que eu não sei de onde vem, a gente tem uma noção. A religião e a ciência estão começando a comprovar de onde vem essas ondas mentais. Que, peraí, acordei feliz, o que está rolando? Não tem nenhum motivo, não é verdade? Você que pensa que não tem. Então, muitas vezes a inconsciência pesada está te cobrando, enfim, tem outros detalhes. Aí separa, mas aqui voltando para a influência da consciência coletiva. Quando ocorre isso, você tem que desenvolver meios. Eu tenho uma irmã que ela tem o hábito de falar, Jesus no comando. E ali some essa influência não positiva. Você está percebendo que não está fazendo bem para você, não é seu. Se está te afligindo, significa que não te pertence. Os evangélicos dizem, isto não me pertence em nome de Jesus. Olha que coisa linda para aprender com eles. Maravilhoso. Não me pertence. Então agora, você ficar aceitando, você está dormindo de botina. Está deixando ser influenciado. Exatamente. Lá no Texas, eles dormem de botina, sabia? Eles dormem. Um pijaminha e aquela botininha. É uma botina. Eu falei, mas que coisa bárbara, cara. Aqui, de vez em quando, eu durmo de tênis. Quando esfria muito. Ou de calça jeans, aí vai. Muito bom. E preocupação é gastar energia com problemas que ainda nem existem, né? Não aconteceu o problema, né? Olha, a gente tem que cuidar, planejar para esses problemas diminuírem, mas se eles acontecerem, na hora a gente toma as devidas, né, considerações e vamos para cima dele, né? Olha, nós estamos cercados de muitas informações. Eu chamo de gestão à vista, que é o que as empresas utilizam esse termo. Escreva em algum lugar. Transformar em oportunidades.
E eu sinto que esse Tem mundo... um livro, né, que a gente vai apresentar ele em setembro, né? Na imersão. Transformando problemas em oportunidades. Exatamente. Sensacional. Maravilhoso. Essa palestra é sensacional. Maravilhoso. Então, olha, é isso, né? É você ficar atento, cuidar bem de você. Agora, em outras palavras, nós estamos falando aqui em autoconhecimento. Autoconhecimento. E autoconhecimento não é apenas do consciente, é do inconsciente. Como eu vou me autoconhecer no inconsciente? O inconsciente ele se manifesta através das emoções. Então eu tenho que prestar atenção nessas emoções. Eu sou muito fã de escrever e colar num lugar visível, dentro do armário, ou eu digo não escondido dentro do armário, um lugar que você veja. Quais são as minhas emoções que me balançam? Tudo bem? Olha, que geralmente surge. Tá? A emoção é um grito do inconsciente. O sentimento é uma interpretação daquela emoção. Então você fica ali até você ressignificar tudo aquilo. Portanto, o que eu estou querendo dizer? Sem complicar na linguagem. Nós temos que se autoconhecer profundamente. E a vida vai propiciando. Aqui, não adianta você querer apertar uma tecla que tudo vem numa pancada num dia só. Não. É um processo. E a vida acontecendo, né? Ela vai te mostrando sinais aonde você deve crescer ali. Exatamente. E aí você tem que entrar no fluxo da vida. Não é no fluxo aí dessas mídias deliveries rápidos, não. A vida ela tem o seu ritmo, não é você que vai mudar o ritmo da vida, não. E ali você prestar atenção, fazer um balanço no estilo Santo Agostinho antes de dormir e anotando qual é o problema anotar. Você tem uma mãozinha. Mesmo eu vejo pessoas sem mão anotando com a boca, enfim, se viram. Não é verdade? Agora as pessoas têm preguiça de escrever num diário, se autoconhecer. Por que a gente tem que se autoconhecer? Para poder se autocontrolar. Porque se eu não tenho autocontrole, fica tranquilo que você vai ser um fantoche, vai ser controlado pela ansiedade, por alguém, por interesses diversos que estão ao nosso redor. Então, talvez seja uma das principais missões nossas na vida se autoconhecer, para poder contribuir de alguma forma com a família, que está na base de tudo, isso está na Bíblia, né? Deus acima de tudo, de todos, aí vem família, desenvolvimento espiritual na hierarquia, e o trabalho, o terceiro item. Então, a família a gente tem que olhar com muito carinho. E para sobrar tempo para a família, você tem que ter esse autocontrole, senão você passa a vida... E eu diria o planejamento, né? É. Planejar o dia para sobrar esse... Não é que sobrar o tempo, você tem que ter o tempo ali. Colocar o tempo para a família, o tempo para os amigos, né? O tempo para praticar exercícios, né? Exato. Você tem que fazer caber ali na sua agenda, né? Exato. E aí... Gerir esse tempo, planejar, né? Exato. É que eu chamo de ser amigo do tempo. Ser amigo do tempo. Eu estou me lembrando aqui, é legal você voltar, porque a gente vai viajando, voltar no planejar. Você me fez lembrar de um empresário, eu já comentei aqui, inclusive, algumas vezes, esse empresário, não vou citar a cidade, hoje tem que tomar muito cuidado de citar nomes, e era 2008, eu não lembro se nós comentamos a primeira, é um exemplo de planejamento, ele era 2008, janeiro, ele virou para mim e falou, Davidson, quando é que vem a próxima crise? Eu falei, pelo amor de Deus, fala isso. Vamos falar em algo positivo, muito pelo contrário, tomara Deus continue do jeito que está, porque o mundo estava absorvendo, o Brasil estava exportando muito, não tinha situações adversas. Hoje a gente sabe que o mundo, ele deve por volta de 400, o mundo, somando todas as riquezas do país, dos países, deve 400 trilhões de dólares, e esses países só produzem 100 trilhões de dólares. Portanto, o planeta está gastando muito mais do que deveria, olha só que absurdo, e produzindo muito menos. Uma hora isso vai estourar. Para quem conhece a economia, entende, a bolha. Isso é um perigo, isso afeta todas as classes econômicas. E ele virou para mim, quando é que vai surgir a próxima crise? Eu falei, mas por que o senhor está perguntando isso para mim, sendo que nós estamos aí numa fase de muito otimismo, o planeta estava muito bem na época. Tudo bem, o Brasil, a nível de gestão, não estava, na boa, tá? Mas aproveitou o quanto deveria.
Pô, eu não vou entrar nesse sim, campo, porque é um campo que dá uma conversa maravilhosa. 10 programas. Mas olha, e ali eu falei, mas por quê? Ele falou, olha, eu me planejo para as crises. Eu só agradeço as crises. Você vê que é uma outra ótica positiva. Eu falei, mas como assim? Eu junto dinheiro, para a hora que surge a crise, eu compro propriedades na metade do preço. Uma empresa muito simples, não tinha nem muro. Eu lembro que era uma cerca de arame sarpado, tinha até não lembro se era uma cabra amarrada, e lá dentro uma estrutura enxuta, poucos funcionários, produzindo sob demanda, estoque pequeno, a filha cuidando do financeiro, uma estrutura enxuta. Mais com menos. Mais com menos, e ele bem devagarinho, porque as pessoas querem para onde? Eu quero ficar rico, eu quero ficar famoso hoje, eu quero agora, geração Z. A geração Z quer tudo para ontem. E aqueles prédios maravilhosos. Morando ali em Nova York, naquele prédio, 23º andar. Olhando, chega a crise e se mata de doido que fica. Olhando a estátua da Liberdade. Enfim, aquela, né? Ou morando em Paris. Então, mas voltando para cá. E eu falei, puxa vida, olha, com o maior respeito à forma do senhor se enriquecer. E ele veio de uma forma simples, sem estudo, se enriquecendo. Eu até lembrei dele quando surgiram aí as novas crises. Mas isso 2008. No final, lá para outubro, novembro, veio aquela bolha do Lehman Brothers, aquela história americana, a crise bancária, imobiliária. E aí, a hora que chegou em novembro, dezembro, ele me ligou, falou, Davidson, porque foi um alto papo que eu tive com ele sobre isso. Falei, o senhor tem que emanar energias positivas, cenários positivos. Nós temos possibilidade de gerar cenários positivos. Se todo mundo pensar positivamente na Terra, a energia mental tem um poder danado. É uma pena que a mídia e tudo mais aí trabalham com a negatividade. Contra. Uma pena. Mas ele me ligou e falou, Davidson, você lembra que eu comentei que eu estava de olho numas terras lá na região de Ibitinga para arrendar cana, que estava a R$55 mil o alqueire, isso em 2008 o alqueire, eu não lembro se era o alqueire ou hectare, eu não lembro, mas tudo leva a crer que era o alqueire, 55 mil. Eu comprei por 25 mil, menos da metade do preço. Não te falei que funciona? E aí eu falei, e aí ele virou para mim e falou, e Davidson, quando que vem a próxima crise? Eu falei, mas nem terminou esta. E ele riu do outro lado. Calma, né? Então, olha, tá aí, os bem-sucedidos, o mundo é dos planejadores. Sim. Dos preparados. Os despreparados. Vão perecer. Eu não diria isso. Eu não estou julgando eles, mas eu estou julgando a ação. Eu sei que os Estados Unidos, um tempo atrás, elaborou um projeto para 2086. Isso era 2000, eu não lembro se era início do século XXI, era 2005, 2006, e rolou num desses debates presidenciais americanos, um dos candidatos revelou desse projeto para 2086. Eu até falei, por que não 2084, em homenagem a 1984? Eu até questionei isso, mas era, se eu não me engano, 2086. Eu estou em dúvida. Mas eu falei, cara, os caras pensam, planejam lá na frente, não que vai ocorrer... Um século na frente. Exatamente. Não que vai ocorrer exatamente aquilo, mas eles já vão enxergando. Eles já vão trabalhando, tomando atitudes que a gente não entende. Mas espera aí, por que esse país fez isso? Por que de repente... vamos falar em ótimos planejamentos. Infelizmente, o mal, a ausência do bem, o mal não existe, né? A ausência do bem, segundo Albert Einstein, são ótimos planejadores. Sim. Basta ver que na era do Trump, antes dele, naquele primeiro mandato, ele conseguiu deixar 4 anos sem conflitos. E... eu não estou aqui querendo entrar, mas a indústria das armas, ela gera... Vive de conflitos. Esses camaradas são planejadores. Eles são. Eu lembro, estava na década de 80 lá, e uma americana virou para mim e falou, olha, eu não gosto do meu país. Eu falei, por quê? Porque o meu país vive em guerra.
mas ela não tinha uma noção que os Estados Unidos, de alguma forma, vivem em guerra. Ele, de alguma forma, ele tem que entrar por ser maior potência, tem toda ali uma estrutura por trás. Eu não, aí tem uma coisa maior ali. Tem uns dois lados da moeda que eu não tenho nem condições de analisar. Mas eu sei que a indústria das armas, eles são bem planejadores. O Bin Laden, 5 anos planejando para derrubar o tal do World Trade Center. Era 1 hora de acontecimento ali. Lembra? Mandou os pilotos serem treinados, os americanos treinaram os terroristas. E aí tem falhas de planejamento também. Vamos lembrar, Chernobyl, cara, foi piada o que aconteceu na União Soviética. Tinha falha de planejamento no protocolo de segurança, tinha falha de treinamento, olha aí, falhas técnicas, foi uma combinação. E, inclusive, o sistema de contenção de uma explosão de um reator não tinha, foi mal feito. Falha de planejamento, possivelmente fizeram às pressas, não sabemos, né? Eu não sei, é a tal da pressa, não é possível. Ou não tinham como obter informações devido ali à separação União. Não lembro o que é exatamente. Mas separou, né? Rio Grande do Sul teve um problema do dique ali, que não tinha manutenção. Poderia ter sido amenizado. E aí vai. O Rio Grande do Sul ali foi... Porto Alegre foi construído ali numa baixada, né? Aí já é um erro, né, que antigamente se cometia muito pelas circunstâncias, né? As cidades, todas elas se desenvolveram a partir de um rio, né? Rio, terras boas ali, né? Então, a natureza faz sua parte ali, né? Não tem jeito. Mas tinha um dique, tinha um sistema que eles deixaram de dar manutenção, tinha lá um controle que, por sinal, estava lá de qualquer jeito. Então, você está falando o planejamento feito pela ausência do bem é bem feito e é muito bem feito, né? E a longo prazo, né? A gente vê aí o comunismo entrando em vários países e eles estão com esse planejamento há vários anos, né? Muitos e muitos e muitos anos. Mas faz parte do jogo. Sim. Faz parte. O mundo relativo, nós precisamos do calor para valorizar o frio e vice-versa. Sempre tem as duas. Por isso, antes de tomar qualquer atitude, já que nós estamos falando de planejamento, é importante a gente pensar em riscos e perspectivas. E, embaixo, escreva. As pessoas têm preguiça, guarda tudo aqui na minha... latinos europeus. Tem um bocado de qualidades, mas, infelizmente, é na tal da disciplina. Eu não sei o que acontece, cara. Eles acham que a cabeça é mágica. Um pendrive maravilhoso. Então, mas veja bem, escreva. Quais são os riscos? Escreva, pesquisa com os mais antigos que já sofreram. A não ser que você gosta de sofrer. As pessoas não conversam mais com os antigos. Um preconceito com as pessoas antigas. Eu na minha época, sem querer, eu com 11 anos, queria andar com meu primo que tinha 17 anos. Claro. Aprendi muitas coisas certas com ele e algumas coisas não certas. Mas teve... Mas faz parte. Faz parte. Tem que aprender faz também. parte, né? Conta ponto, né? Como tem uma gaúcha aí fazendo um sucesso no YouTube, ela fala, conta ponto. Não sei se vocês viram, mostrando um perfil de uma mulher dedicada, uma mulher perfeita, né? Tudo ela fala, conta ponto. Parece ela com um trator trabalhando, ajudando o marido, ela olha e fala, conta ponto. Então, olha, tem que escrever o risco e a perspectiva. 2 folhinhas de papel. Não vai machucar ninguém. Você vai gastar 15, 20 minutos. Do que sair correndo e no meio do caminho querer projetar isso. Senta, respira, com calma, faz uma oração, uma meditação, aí bem inspiradamente, escreva os riscos, probabilidade de acontecer e consequências. Tudo bem? Probabilidade, risco pequeno, probabilidade pequena, consequência pequena. Pau, vai para cima. Já ao contrário, risco grande, probabilidade grande e consequência grande, opa, aí eu tenho que ter um plano A, B, C, D, E, F, G, H. Exatamente. Uma pastinha e vai fazendo. Exatamente. E consulta os mais antigos que já apanharam. Não que eles vão ter respostas para alguns assuntos mais moderninhos, mas consulta. Eu tive um diretor, você me fez lembrar, uma grande escola, não vou citar nomes, que hoje o mundo está tão jurídico, né?
mas um diretor espetacular numa usina de açúcar e álcool. Aprendi muito com ele. Ele falava assim para mim, olha, meu pai, ele falando para mim, meu pai me ensinou, antes de tomar uma atitude, consultar 6 pessoas distintas, confiáveis, de várias áreas, médico, engenheiro, lixeiro, faxineiro, não importa, gente de caráter, ouça. E certa vez ele me ligou e falou, olha, achei muito interessante, falou, ó, você sabe que eu tenho 3 filhas, e você sabe que eu tenho condições disso que eu vou falar. A mais velha pediu um carro, ela completou 18, Davidson, eu tenho 3 filhas. Se eu der um carro para ela, eu vou ter que dar para as 3. Eu tenho condições plenas de fazer isso. Mas eu estou aqui pensando, meu pai me treinou a ir para cima, conquistar. O que você acha? E eu falei, eu estou aqui numa das 6 pessoas, eu até curti, porque ele estava me ouvindo, né? Eu falei, pô, cara, o cara confia em mim. Eu achei legal aquilo. Eu falei, olha, eu não daria o peixe. Eu ensinaria a pescar. Perante a Deus, você vai estar cumprindo um papel de pai. E eu estou lembrando, que eu falei isso para ele, do Antônio Emílio de Moraes. Os filhos passaram por todas as funções básicas. Inclusive, lá em Itapeva, ele conhecia um camarada que trabalhou com o filho dele, que o filho estava trabalhando no torno. Eu conheci o Mário. Você conheceu? Conheci o Mário. Olha aí. Mário Hermínio. Eu criava cimental e ele tinha cimental também. A gente se encontrou em alguns leilões lá. Olha que beleza. Sensacional, cara. Sensacional. Simples, puta, humilde. Humilde, tranquilão. Olha bem, simples e humilde. Simples e humilde. Não tinha nada de pompa. Chegava lá como se fosse mais um. Olha, é interessante. Eu conheci um engenheiro chinês que trabalhou numa usina hidrelétrica do Grupo Votorantim. E o Antônio Emílio gostava de conversar com ele. A cada 3 meses, ele da Zéia Brombovelli, na época, lá da Avenida Autonomista, na Grande São Paulo. Osasco, exatamente ali. E muito legal esse chinês. E não é à toa que eu estou falando legal, o Antônio Emílio, eu adorava conversar com ele. Bom, Antônio Emílio, ele era um ótimo planejador, que todo domingo de manhã estava na Beneficência Portuguesa em São Paulo, e pouca gente sabe que ele estudava todas as noites, que era uma paixão dele, tocando 88 empresas. Estudava por volta, no mínimo, 30 minutos sobre cardiologia, como se fosse um médico. Tanto é que era comum médicos do exterior ligar para ele, mesmo aqui do Brasil, com dúvidas em cardiologia, e ele atendia. Ele foi uma das pessoas que, se eu não me engano, ele não fez curso de medicina, ele teve que abraçar as 88 empresas da família. É uma das grandes cabeças que Deus permitiu nascer no Brasil. Então, um ótimo planejador. Um ótimo planejador. E vamos entrar mais polêmico aqui. Existe um limite entre planejar e se tornar um controlador? Olha, quando você planeja, você se sente mais no controle. Mas todos nós sabemos que tem algumas situações que fogem do controle, como o caso desse empresário no Rio, antes de montar o que eu comentei no início. Foge. Agora, traz uma sensação maior de controle. É que a gente gosta, numa situação dessa, de algo 100%. Mas a situação, com essas grandes e rápidas mudanças... 100% não existe. O mundo perfeito, o mundo absoluto. Mas, voltando, nós estamos no mundo relativo. Se você conseguir uma porcentagem grande, você consegue andar com a cabeça erguida. Você repara bem, quem tem um plano A, B, C, D, um planejamento... mais tranquilo. Tranquilo. Ele anda sorridente, em paz, dorme tranquilo. Tem um amigo... Geralmente, essas pessoas, além de grandes planejadores, são grandes pessoas simples, humildes, né? Sim. Você pode reparar, todo mundo que é mais tranquilo, mais sereno, é mais simples, leva uma vida mais tranquila. Se for ver bem, não precisa de muito para viver. E cada vez mais nós vamos precisar de menos. Eu conheço um morador de rua... Vamos ter menos, né? Aí, materialmente. Materialmente. Mas a gente vai evoluir muito na riqueza, claro. Eu chamo de riqueza. Materialmente.
riqueza mental e espiritual, né? vai ter uma inversão. O mundo, o mundo ele segue, para quem estudou física, eu não quero complicar, aquela senoide. É um gráfico. O mundo ele vai crescendo no materialismo, nas necessidades materiais, riqueza, abundância. Depois chega num ponto, ele começa a descobrir, ele começa a declinar, mas vejam bem, não estou dizendo que vai faltar, não, muito pelo contrário. Você vê que... Não vai faltar nada, não. Não vai, exatamente. Não vai. As pessoas... vai chegar uma hora, aí dá uma conversa... Eu vou deixar o povo tranquilo. O clima não vai mudar, não vai esquentar, não vai ser tudo tranquilo. Exatamente. Se for ver bem, os Estados Unidos, o que tem de árvores... Não. Porque a gente vê a sua... Hã? O Brasil é... O Brasil. Mas... usa 10% da... Eu tenho território. Eu tenho alguns amigos que mandam mudas para o Brasil todo. Eles têm viveiros de mudas, de eucalipto, nativas, enfim. E eles praticamente, o maior viveiro de nativas está sendo criado por um amigo meu do Brasil, talvez do mundo. Então, veja bem. O pessoal fala bastante de sequestro. A gente vai sair um pouco, mas sequestro de carbono. O grande sequestrador de carbono é a própria floresta. Se cai uma árvore ali, vai nascer 3, 4 filhas dela ali que tá com a semente ali e vai sequestrar carbono para crescer. Exatamente. Se você tirar uma árvore, fazer uma tirada de uma árvore, lógico que você não vai acabar com a floresta. Ela vai sequestrar mais carbono e vai crescer e vai ficar tudo certo. Aquele cinturão que estão fazendo na África, de oeste a leste, é um cinturão, não vou me lembrar da quilometragem, mas eu lembro que era algo acima, eu vou chutar, tá? Algo acima de 40 a 60 quilômetros, não sei precisamente, precisaria dar um Google aí, um IA, alguma coisa para buscar. É um cinturão para evitar que o deserto do norte da África avance. Então, só aquilo, praticamente, eu não tenho noção do que vai representar. Agora, você vai para uma cidade como Atlanta, Georgia, não sei como que está hoje, era a cidade mais verde nos Estados Unidos. Downtown, o centrão lá com os prédios, ao redor, as casas no meio de uma floresta. A casa em que eu fiquei era muito legal, porque de manhã eu olhava pela janela do banheiro, aquele mundo de árvores, parecia que eu estava no Amazonas. E inclusive com esquilos, uma coisa linda. São Paulo tem muita árvore. A gente vê muitos problemas de árvore caindo e tal. É verdade. Tem muita árvore. É verdade. Maringá, pelo amor de Deus, Maringá é maravilhoso ali. Árvore para todo lado. Então não vai dar nada errado. Esse pessimismo exagerado aí que o mundo vai esquentar. Não, a China tranquilo. Tem que desconfiar das falas chinesas. Sim, eles são os que mais poluíram, agora estão falando na moeda enfim. Porra, os caras poluíram pra caramba, cara. Ficam falando no pum da vaca, né? O pum. A camada de ozônio, se você for pesquisar fisicamente, é impossível ter buraco. Então é um assunto aí mais complicado. Dá uma conversa. E o planeta já teve momentos de congelar, lembra aquela? Aí sim a gente passa fome. O calor não. O calor a gente produz. No frio a gente passa fome. Então, já teve momentos de estar congelado. E aí que aquecimento que ocorreu para voltar ao que nós estamos hoje. Sim. Então teve um aquecimento danado. Danado. E sem atuação do homem. Mas dá uma conversa acadêmica, tem aí interesses por trás que só Deus sabe. Isso é geopolítica. Pura geopolítica. É verdade. Geopolítica. Mas vamos voltar aqui, né, Denis? No planejar. Como que a gente... E o que é ser um controlador? É ruim ser controlador? Olha, você está falando em controlar a dor. Por que a gente tem receio da dor? Né? Planejar e ser controlador. Mas você vê que você falou em controlar a dor, né? Controle da dor. A dor incomoda. E ela faz parte. É um grande agente de transformação. Eu acho que todos nós isso está na inteligência instintiva do homem evitar o sofrimento, buscar o bem-estar. Isso faz parte. Agora, tem aí uma tal de ausência de fé, ausência de esperança. O apóstolo Paulo,
eu vou procurar lembrar, ele fala, nós temos que permanecer no crescimento da fé, esperança e caridade. Eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Caramba, ele nos ampara. Um pai, eu sou muito religioso, ele não nos abandona. Eu já passei por situações... Não vai abandonar um filho. Exatamente. E tudo que nos acontece não deixa de ser uma corrigenda. Eu volto a enfatizar, ele não falha na educação, na cura, que é eliminar os defeitos. E principalmente na prisão, nós temos muitas prisões mentais, a própria ansiedade, o descontrole, a desorganização, isso de alguma forma é uma prisão mental. E aprendizagem, porque ao me desenvolver no intelectual, eu consigo discernir o bem da ausência do bem. Então, olha, aí que está a jogada. Então, tudo que está nos acontecendo faz parte do jogo. E só temos que agradecer. Agradecer a vida, o dia. Eu volto a enfatizar, um dia hoje equivale a... Já falei isso várias vezes em várias palestras. Não tem um estudo acadêmico, tais são as mudanças, porque as mudanças estão aumentando, estão se acelerando. Um dia equivale a meses, talvez anos, na época dos nossos avós. Um dia hoje, considerando as mudanças que estão ocorrendo, a gente não está sabendo, não dá para acompanhar, as mídias não conseguem acompanhar tudo. Né? Não tem como. Né? Então, percebeu? Então, os prejuízos que esse apagão que aconteceu aí ontem, na Europa, Espanha, Portugal e uma parte da França, eu não tenho todas as informações, então, são imprevistos, o futuro é cheio de imprevisibilidade, de incertezas. E que faz parte da aprendizagem, cura e libertação. A fé entra aí, né? Isso, realmente você ter fé, né? Isso é que eu acho que nos move, né? Que eu acho que a gente, se nós realmente tivéssemos fé, as preocupações não existiriam. Talvez esse excesso de tudo que está ocorrendo visa a gente se desenvolver na fé, na esperança e na caridade. Se existisse aí mais irmandade, amor, caridade, o céu ficaria mais feliz. Né? Quando você pratica uma caridade, você eleva a frequência da sua energia mental e consegue perceber as realidades e consegue tomar melhores decisões e até planejar melhor. Então, está na nossa mão. E é que a gente vacila. Foi dito há mais de 2000 anos e a gente tem dificuldade em aceitar isso. Aí vai tentando aqui, vai apanhando até que uma hora, cai na real. Cai na real. Você matou bem. Cai na real. Foi dito há 2000 anos. Está aí. E tudo que foi dito acontece, né? Acontece. Então não tem mais o que falar, né? O Davis, eu acho que a gente falou bastante já, o pessoal vai ficar cansado de ouvir a gente aqui. Mas quer deixar um recado, uma inspiração, uma citação aí, algum para o pessoal? Bom, é legal a gente estar inaugurando esse espaço. Sim. Para trazer aí uma contribuição positiva, considerando que são apenas dois sistemas, né? Negatividade e positividade. E a ideia é contribuir aí com a positividade, trazendo temas nesse sentido. E, logicamente, a gente vai estar aprendendo, se curando e se libertando. Eu repeti isso várias vezes. Então, olha, o meu desejo é que tirem proveito de tudo que está acontecendo, dos erros, acertos, porque nada é desperdiçado na vida. Você pode até achar, perdi. Não, ninguém perde. Existe aí uma caderneta de poupança com leis de ação e reação, e a gente não perde nunca, a gente só transforma, né? Se transforma. Só se transforma. E eu acabei fazendo a introdução do programa, nem falei nada com o pessoal. A ideia nossa é essa, né, Davidson? Trazer reflexões, positividades aqui, sejamos mais positivos e a cada 15 dias vamos ter esse bate-papo, possivelmente traremos alguns convidados, né, Davidson? A ideia
fazer esse bate-papo aqui para elevar a positividade, levar essa positividade para todos, né? Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Vamos, compartilhe, se inscreva no nosso canal, comente com a gente o que vocês querem ver a gente falando, né, David? Sugestões, deem sugestões, dicas e façam críticas também, é positivo a crítica. Sim, sim. Crítica é sempre bem-vinda. Queria deixar aqui um agradecimento a todos, principalmente a TV Auri, que está nos proporcionando esse espaço aqui, e agradecer muito ao Davidson de estar aqui comigo, batendo esse papo aí com o pessoal, né, Davidson? E até a próxima. Até a próxima. Este foi mais um Imersão da Positividade. Até o próximo episódio.